Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo de hoje é sobre um templo religioso na cidade do Recife, em Pernambuco. Bora lá conhecer comigo? Essa é a Igreja Madre de Deus, que fica situada ao lado do prédio do antigo convento dos Padres Oratorianos e é o primeiro convento da Ordem do São Felipe Neri no Brasil. Essa ordem, gente, é um oratório, como fala o próprio nome, de orações, hinos e leitura das escrituras, seguido de palestras e discussões de algum assunto religioso. Chamava Congregação do Oratório, de São Felipe Neri. A gente pode fazer um outro vídeo falando só sobre isso, tá? Essa igreja foi autorizada em 1680, construída pelo próprio doador no terreno, no terreno dele. Ele se chamava Antônio Fernandes de Matos, ele era mestre de obras, arquiteto, empresário português, lógico, construiu outros templos também, custeado do próprio bolso, tá bom? Inclusive construiu o quartel da guarnição do Recife e a nova mole da cidade e a própria congregação do São Felipe Neri também foi ele quem construiu. A igreja foi concluída em 1709. A igreja é linda, ela é toda no estilo barroco, perfeita. Tem um amplo salão com capelas laterais, tem um majestoso arco triunfal com 2 altares no arco do cruzeiro. O altar-mor é de talha dourada, com nichos sacrários, e o trono é em estilo rococó, que é o tipo de pintura que se divide em 2 campos diferentes, que um é a forma visual bem intimista, e despreocupado, o estilo rococó mesmo, e o outro adapta elementos que constituem a decoração, o estilo monumental de igrejas, que mais tarde, lá no século XVIII, caiu em descrédito por causa de outros ideais, como o iluminismo, o neoclassicismo e a própria burguesia. E embora tenha voltado a ser reconhecido, como uma época importante de uma fase de cultura europeia, diga-se de passagem, tá dentro da igreja e observar cada detalhe é como fazer uma viagem no tempo. É possível contemplar a grandiosidade criativa da época, como era importante relatar materialmente através da arte o que se queria deixar registrado para quem estava a vislumbrar no momento, e o que queria se preservar como história para a posteridade, como a própria habilidade artesanal da época, e as cenas religiosas, simbólicas, proporcionando um vislumbre da narrativa visual da fé da época, isso tudo no estilo barroco, esse estilo que tenta mostrar para a gente, através de cada detalhe, o que estava querendo se dizer, e é um ambiente muito lindo de contemplação, e de próprio vislumbre mesmo, viu? A igreja também é reconhecida como patrimônio cultural do Recife, muitas pessoas se casam lá, inclusive tem a fama de ser muito caro, mas deve ser uma cerimônia muito linda, e para quem pode e sonha se casar numa igreja histórica, certamente esta é uma excelente e inesquecível opção. Só para fins de curiosidade mesmo, custa em média 5 salários mínimos se casar nessa igreja, tá bom? Fala-se também, gente, que tem histórias de assombrações, como o do Frei Fantasma, que dizem que já viram, à noite ele caminhando com um hábito franciscano, pelos corredores e os altares à noite. Dizem também que já viram velas se acenderem lá sozinhas, e passos, outros ruídos, sensações de presença. São histórias que fazem parte do folclore popular e que passam de geração para geração. Eu mesma estive lá, visitei não só a igreja, não só fiz os vídeos, assim como também visitei a sacristia, e passei também pelos túmulos de famílias do século XVI e XVII que estão enterradas lá dentro da igreja, tá bom? É um ambiente muito interessante de você observar. Inclusive, tem uma história bem interessante lá também, que é de Carlo Acutis. Eu não sei se vocês já conhecem, mas é esse rapaz da foto que vocês podem observar, a foto dele exposta na sacristia da igreja, tá certo? O Carlo Acutis, é um menininho descendente italiano, mas que nasceu em Londres, Ele faleceu em 12 de outubro de 2006 na Itália. Ele foi sepultado, gente, na igreja de Santa Maggiore, em Assis, na Itália, e o corpo do Carlo está no Santuário do Despojamento, É o mesmo lugar onde São Francisco falou para o pai dele que renunciaria aos bens materiais.
esse paralelo se dá porque, assim como São Francisco, Carlo Acutis também era muito rico, né? E renunciou toda essa riqueza dele porque ele queria mesmo era falar dos milagres. Ele tinha essa conexão muito forte com Deus e com a religião dele, que era a católica, né? Ele morreu de leucemia aos 15 anos e ele é conhecido como o padroeiro da internet porque ele usava a internet, né? Ele criava sites para falar sobre os milagres que ele conhecia. Ele gostava de viajar para lugares para tirar fotos lá e para deixar registrado, né, na internet que esses milagres existiam e que ele acreditava nisso. Segundo a biografia, ele registrou 136 milagres eucarísticos em vários países do mundo que foram reconhecidos pela igreja. Tem um milagre que é designado a ele, né? No caso de um menininho que foi curado por causa do Carlo Acutis, né? Enfim, um menino daqui do Brasil, tá? Salvo engano, de Minas Gerais. Me perdoe se eu estiver errada. Se tiver, eu vou deixar aqui embaixo na descrição exatamente qual foi o milagre de Carlo Acutis, tá bom? E Carlo Acutis ainda não é santo, né? Ele foi beatificado pela igreja, entendeu? Ele não é santo ainda, porque para ser santo, segundo a tradição católica, né, ele tem que ter mais de um milagre comprovado. E ele é beatificado porque pessoas que são beatas, que são comprovadamente intercessores de um milagre ou sofreram martírio, tá bom? Na igreja, aqui na Igreja Madre de Deus, tem uma relíquia de Carlo Acutis, que é um fio de cabelo, um local especial. Está a sua foto dentro da sacristia da igreja para veneração. Essa foto e tanto a relíquia de Carlo Acutis, ela tem o certificado da autoridade eclesiástica garantindo a autenticidade. E para concluir, minha gente, através dessa visita, dessa contemplação, é que eu posso dizer para vocês que é uma das igrejas mais bonitas que eu já conheci aqui pelo Brasil, né, por onde eu já passei. Tem essa curiosidade, uma história muito bonita desse rapaz e dessa relíquia que se encontra na igreja. Eu posso dizer para vocês que é um local muito interessante para você, que nem que você não seja católico, enfim, que você vá lá e contemple, né? Que você faça um passeio por essa viagem histórica da nossa sociedade, né? Do que foi construído em relação a indivíduo dentro dessa sociedade, né? O que é a Igreja Católica, qual é enfim, a função da Igreja Católica na nossa história, tá? Como eu falei antes, né, sobre o vislumbre e a possibilidade de conhecimento histórico e do próprio enriquecimento intelectual. Para os fiéis, é um lugar espetacular de oração, de contemplação. Cada detalhe, cada imagem reflete um sentimento indescritível. A igreja abre todos os dias e as missas são às terças, quartas e sábados e domingos também. Vou deixar o endereço para você do Instagram da igreja, tá bom? E também os horários de missa para que vocês possam visitar. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu agradeço por ter ficado até aqui. Lembre de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Compartilha, tá bom? Para que a gente possa chegar às mil pessoas, né? Os 1000 seguidores, tá bom? Curte, faz algum comentário se você, enfim, gostou desse conteúdo ou se gostaria de falar mais alguma coisa sobre a igreja. Eu vou ficar muito agradecida, tá certo? Muito obrigada, um forte abraço e beijos!